E agora vamos falar do esquema TT. Esse esquema TT é o esquema onde provavelmente o leigo ou muitas pessoas estejam habituais em pensar que essa é a nossa solução do momento, né? Não, aterrar um equipamento é você pegar a carcaça dele, parafusar, pegar um fio, levar para o macho de aterramento e aterrar. Pronto, está resolvido. Essa é a básica, esse é o básico aterramento que todo mundo pensa como se faz. Porém, esse é um esquema de aterramento com definição, é o esquema TT, que até eu fico lembrando terra, né? Eu tenho terra de um lado, terra de outro. Mas é o esquema TT, onde a minha fonte de alimentação está aterrada, está aqui meu neutro aterrado. Nesse desenho específico, eu estou representando um esquema trifásico sem neutro, mas o meu neutro está aterrado. Tá? E nesse caso, eu tenho um esquema trifásico com neutro, meu neutro também está aterrado. Mas a minha proteção, o meu aterramento está conectado na massa, eu tenho um eletrodo exclusivo para ele. A única conexão que os dois, o neutro e o eletrodo de aterramento têm, é a terra. Eu não tenho uma conexão direta, eu tenho uma resistência de terra entre esses dois elementos. E esse é meu esquema TT. Vamos visualizar no nosso exemplo padrão. Essa foi boa. Então vamos lá. No esquema instalado no esquema TT, vamos pensar no curto-circuito. Eu estou aqui aterrando o meu equipamento elétrico direto com o meu haste de aterramento, né, um eletrodo de aterramento exclusivo. Esse é o meu aterramento, minha proteção. E o meu neutro, ou o meu componente, minha instalação elétrica, minha fonte está diretamente aterrada. O que acontece se eu tenho aquele defeitozinho na minha fase? Olha, meu fiozinho deu defeito, encostou na minha carcaça, e agora eu tenho uma corrente de curto-circuito. Lógico, porque o terra é o mesmo, né, o aterramento é o mesmo. Eles estão conectados pela terra. Porém, é de se esperar que a corrente de curto-circuito gerada nesse ponto de defeito é menor do que a sensibilidade do meu componente de proteção. Então, nesse caso aqui, apesar de estar passando uma corrente de defeito, porque o meu componente está diretamente aterrado, essa corrente de defeito não é suficiente para desarmar o meu condutor. Então eu vou ter o meu componente ainda com defeito, sem o defeito identificado e diretamente energizado. Só que eu vou agora falar das desvantagens, né? Porque isso aqui é uma desvantagem, ele não atua, né? Então, qual é a corrente de curto-circuito? Vai ser a tensão de fase dividida pela resistência da fonte mais a resistência da carga. Então eu tenho essa resistência aqui da fonte, desse trecho todinho aqui, nessa resistência da fonte, e a resistência interna da carga. Esse trecho aqui é a resistência da terra, e esse aqui é a resistência que iria internamente no meu equipamento. Eu estou aumentando, a resistência desses dois trechos, fazendo com que minha corrente seja menor. Então, eu não vou ter a garantia de atuação. Por conta disso, o que acontece? Eu posso ter nesse componente tensões de contato perigosas. Eu não consigo garantir aqui, muitas vezes, o 0 volt. Porque é exatamente isso. O meu componente está energizado. O potencial de terra, em tese, devia estar aqui, mas eu dependo, como eu estou passando uma corrente de curto-circuito, eu dependo da impedância de terra e da resistência de aterramento desses dois pontos. Talvez, quando uma pessoa encoste nessa carcaça, a tensão nesse ponto seja uma tensão que possa ocasionar um contato perigoso. Então, nesse caso aqui, você não pode, de forma alguma, usar um componente desse sem prever o DR. Porque nenhum componente aqui vai desarmar o circuito automaticamente num defeito num componente. Apenas o meu DR instalado nesse meu sistema. E, por fim, eu tenho o último esquema, que é o esquema IT. Então, falamos do esquema TN, que pode ser TNS, TNC e TNCS. Falamos do esquema TT, que é aquele que todo mundo acha que é o que resolve, mas vocês percebem que eu não vou desarmar a minha proteção e, além disso, eu posso ter tensões perigosas. E, por fim, o meu esquema IT. O meu esquema IT, o I, é de isolado, a fonte está isolada. Esse meu esquema, a minha massa está aterrada no mesmo eletrodo de aterramento, só que eu não tenho aterramento da minha fonte, ou ela tem uma impedância muito grande. Na imagem fica mais fácil a gente entender. Observe que eu tenho aqui um sistema com 3 fases e um neutro que pode ou não estar disponível,
no meu sistema. Eu estou imaginando 3 fases ou 3 fases com neutro, né, independente. E o meu neutro não está aterrado. Aqui meu neutro não está aterrado. Ou se o meu neutro está aterrado, eu tenho uma impedância muito grande para encostar no meu aterramento. O que ocasiona isso? Se eu tiver algum defeito nesse meu componente de curto-circuitar a fonte ou ter ter algum defeito mesmo de encostar de uma pessoa, a corrente que vai passar por aqui, que vai voltar pelo meu sistema de aterramento ou pela minha impedância, vai ser uma corrente muito menor do que uma corrente do esquema TT ou, naturalmente, do esquema TNS. Além disso, a corrente, por ser pequena, as minhas proteções não vão atuar. Como é que a gente dimensiona isso? Só para continuar essa imagem, eu tenho algumas variáveis de que eu possa ter, né? Se eu tiver o meu neutro aterrado com impedância grande, eu posso compartilhar o meu eletrodo, mas perceba que a conexão não existe diretamente na minha fonte, né? Só para ilustrar. Mas a vantagem do meu esquema TIT é o seguinte: eu tenho alguns equipamentos ligados nesse meu esquema. E nesses equipamentos eu posso ter algum que tenha defeito. O que é que eu tenho que garantir? Que a corrente de defeito, né, claro, multiplicada pela resistência do eletrodo de aterramento, seja menor do que a minha tensão de contato limite. Então eu vou ter um defeito no equipamento, mas eu garanto que a pessoa não vai tomar um choque que vai fazer dano a ela. Só que qual é a desvantagem nesse ponto? A desvantagem é que quando eu tenho esse defeito eu não consigo sinalizar. A não ser que eu tenha algum componente aqui que indique, olha, tem uma corrente de fuga, resolva o que é. E nisso esse esquema ele obrigatoriamente diz que eu tenho que ter um dispositivo supervisor de isolamento, um DSI. É um cara que fica olhando essa corrente e aí, olha, eu senti um defeito do equipamento, procure lá e resolva. Porém, esse meu esquema IT, ele só faz isso na primeira ocorrência. Na segunda ocorrência, ou seja, eu tiver outro componente que também deu defeito, aí a corrente ela não é mais, a corrente é suficiente, né? A sensibilidade dele é para que eu dê uma ordem de desarmar o meu circuito, abrir o meu sistema elétrico. Então, poxa, não estou entendendo que vantagem esse esquema IT. Pensem o seguinte, o cara está fazendo uma cirurgia. Nessa cirurgia eu tenho vários equipamentos eletrônicos. Imaginem que de repente tem um defeito em algum componente desse e o disjuntor geral desarma. O cara está lá operando. Desligou o equipamento que estava usando nele porque um outro estava com defeito. Não pode acontecer. Então tem locais, ou tem alguns pontos em que você tem que fazer com que, se eu tiver o defeito, alguém vai lá buscar o defeito, mas eu não posso desarmar o circuito todo. E nem de forma alguma esse meio defeito pode ser de tal forma que a pessoa que está tocando nele tem algum problema de saúde, tem algum choque elétrico de fato, né? Uma tensão de contato acima do limite. Essa é a vantagem do meu esquema IT. E para trazer à tona o que é o esquema IT, eu vou trazer aqui a definição do sistema IT médico, que eu tenho algumas resoluções onde obrigam a presença do sistema IT médico, né? Onde essa corrente de fuga possa causar, por exemplo, paradas intempestivas de equipamentos eletrométricos de sustentação da vida, como aqueles que estão internados em UTI, ou desligamento de disjuntores que vão desligar os equipamentos eletromédicos. E a própria NBR 13534, que ela trata dos requisitos de instalações em estabelecimento de assistência de saúde, fala sobre o uso do sistema IT de algum componente que eu não permita que desligue o disjuntor geral, né, por causa de um defeito de um equipamento. Onde é que se obriga agora? Em alguns locais médicos chamados de grupo 2, está obrigado ao uso do sistema de proteção, ao exemplo do sistema IT. E onde é que são esses grupos 2? Urgência, UTI, centros cirúrgicos, centros obstétricos. Nesses locais é exigido que eu tenha um sistema elétrico de tal forma que eu proteja a pessoa, mas que eu não desligue todo o sistema em uma falta. Então, como é que funciona esse sistema? Nesse exemplo gráfico, nós podemos visualizar que o esquema IT eu tenho um transformador de separação, então vai entrar 3 fases, o neutro e o terra, mas é que ele só está usando as fases, né?
fase R, fase S, ou então um sistema bifásico, enfim. Eu tenho um aterramento. E eu tenho o que eu chamo de DSI, que é o dispositivo supervisor de isolamento. Esse cara está olhando o tempo todo a corrente que está passando, a corrente que está voltando, para ver se tem algum defeito aqui. E o cara está lá operando. Se em algum momento der algum defeito, esse cara solta um alarme. Então alguém da sala, ou alguém da sala está olhando, ou alguém da sala técnica está olhando, para garantir o seguinte: opa, deu algum defeito em algum equipamento. Ele vai lá, descobre qual é o defeito, mas a turma não precisa parar de operar. Ele não vai atrapalhar e não vai perder uma vida. Contudo, a desvantagem desse tempo é porque você tem que resolver o problema no primeiro defeito. Se eu tiver outro componente que também deu defeito, aí ele já vai desarmar o circuito todo. Então ele é vantajoso, mas tem que ser em circuitos pequenos, em sistemas pequenos, em equipamentos exclusivos, que aí sim se torna útil esse esquema IT. Querem buscar pesquisa sobre esquema IT? Esse é o exemplo dos componentes. Se você for no site da VEG, você vai encontrar todos os componentes que formam esse esquema IT. Eu tenho aqui a imagem do DSI, o dispositivo supervisor. Eu tenho aqui um anunciador, o cara que vai dar o alarme dizendo que eu tenho defeito, né? Um está olhando e o outro está dando o alarme. Um terceiro seria, esse aqui é um alarme visual, esse aqui é um alarme sonoro, né? Ou vice-versa, não sei quais são os componentes. E por fim o transformador de separação, onde eu vou entrar as três fases, o neutro aterrado, mas saindo deles a minha fonte é exclusiva sem aterramento. Eu não vou ter nenhum problema daqui para frente, mas eu tenho que estar monitorando todos esses componentes. E nisso a gente termina os nossos esquemas de aterramento.